Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você. Olá, sejam todos bem-vindos ao novo episódio dessa semana. Toda semana nós estamos aqui no nosso podcast Fala Mulheres, trazendo mulheres que são destaque, fazendo com que elas seja a sua história de cada uma, seja exemplo para você que está aí nos assistindo. Então já compartilha com teus amigos, se inscreve no nosso canal no podcast Fala Mulheres lá e vamos lá, porque hoje nós temos a nossa convidada, como todas, de toda semana, são mulheres que são destaque todos os dias e todas as horas, mas essa nossa de hoje, ela é triplicamente destaque, porque ela é mãe, né, nós estamos no mês de maio, nós estamos falando das mães, das empresárias, as mulheres de destaque, e ela é a mãe de gêmeas, né? Então vamos lá. Seja bem-vinda a Carolina Orsi Vieira Marcolin no nosso podcast Fala Mulheres hoje, a mãe do Lorenzo, da Cecília e da Martina. Então vem nos contar para nós a sua história, falar do seu trabalho que desempenha em Laranjeiras do Sul e também se ela é de Laranjeiras, da onde que ela veio, há quanto tempo está em Laranjeiras, nós somos muito curiosos, vem Carolina? Então seja bem-vindo, o podcast é todo seu hoje para nós conhecermos a sua história e ser destaque também para as nossas amigas que estão nos assistindo, as nossas comadres, tias que estão lá, então seja bem-vinda, Carolina. Muito obrigada, primeiramente fico muito feliz com o convite, né, Regiane? Entre tantas mulheres, né, nesse mês de maio, como você falou, mês especial das mães, né, me fazer esse convite de participar aqui com vocês, né, tentar inspirar de alguma forma outras mulheres aí com a minha história. Então já é um prazer estar aqui participando junto com você. Eu já agradeço de você aceitar o convite, né, porque você veio aqui, vai abrir a sua vida, porque você, nesse momento, a partir do momento que você vem para o podcast Fala Mulheres, ele vai ficar dentro da nossa plataforma. Você vai continuar sendo destaque. Quando a pessoa clicar lá no programa, no podcast Fala Mulheres, lá nós vamos ter todos os nossos episódios e vai ficar a história tua registrada dentro do podcast Fala Mulheres no nosso canal lá no YouTube. Então isso é muito importante e é a vida tua que vai levar a inspirar outras, porque a gente se sobrecarrega, a nossa saúde mental também sobrecarrega e como que nós ficamos? E nós não podemos ficar doentes, né? Não. A mãe jamais pode ficar doente. Então, participando do nosso podcast, você pode ir lá. Hoje você está assistindo a Carol. Vou chamar ela de Carol, né? Mas lá você vai encontrar tantas outras mulheres que já passaram por esses microfones aqui. Mais de 20 episódios nós já estamos, Carol. Nossa. Já com essas histórias lindas, inspiradoras e com esse objetivo. Despertar você, mulher aí que está acomodada, não sabe o que fazer, aonde eu vou chegar. Mas com esse podcast Fala Mulheres, é para isso mesmo. Despertar você e levanta daí, porque aqui vem com nós que temos muitas histórias lindas hoje. Então é todo seu, Carolina, se apresenta para nós, mas eu quero saber se você é laranjeirense também, né? Isso que é importante, os nossos internautas que estão nos assistindo também gostam de perguntar. Regiane, só traz as nossas mulheres, são os que de Laranjeiras, elas veio de outros lugares, de outras cidades. Sim. Então é isso que nós queremos que você se apresente para nós hoje. Certo. Então, Carolina, né? Mas pode chamar de Carol, Regiane. Na verdade, não sou aqui de Laranjeiras, né? Em agosto desse ano vão fazer 10 anos que eu tô aqui em Laranjeiras. Mas, na verdade, eu sou paulista, né? Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Itapetininga, né? A gente fala interior de São Paulo, mas é uma cidade já de quase 200 mil habitantes, Itapetininga, então não é uma cidade pequenininha, mas tem muitas cidades grandes em volta, né? E a minha história, assim, né, para chegar em Laranjeiras, na verdade, começou
desde quando eu era adolescente ali, né? Então, meus pais, eles também são empreendedores, também são empresários, e eles sempre incentivaram, assim, que eu e minha irmã, né? Então, eu tenho uma irmã 2 anos mais velha, que a gente fosse em busca, né, da nossa realização, não se acomodasse ali junto com eles, né? E fosse em busca de realizar nossos sonhos. Então, eles sempre estimularam a gente a estudar, ir para fora, né? E desbravar o mundo aí, vamos dizer, né? Então, a minha irmã, eu falo que ela descobriu Guarapuava, porque ali de Itapetininga já dá 500 quilômetros, né? Da minha cidade natal. E ela foi morar em Guarapuava, foi estudar ali na Unicentro. E aí, quando chegou a minha vez, a minha época de fazer vestibular, eu optei por fazer fisioterapia, né? Porque já era uma coisa que eu já fazia. Então, desde os 15 anos ali, eu descobri que eu tinha um problema na coluna, um desvio da coluna bem sério, uma escoliose que já tinha até uma indicação cirúrgica, né? E eu comecei a fazer fisioterapia, então, há 20 anos atrás ali, né? E na época não se tinha tantos recursos como hoje, né? Cheguei a usar aqueles coletes, né? Para manter a postura, né, para ajudar nesse desvio. E na época começou-se a falar sobre Pilates. Então, fazia RPG e a fisioterapeuta na época disse, olha, temos uma técnica nova aqui que se chama Pilates, né, que estava começando a chegar no Brasil, ainda era tudo muito novo. E desde aquela época eu comecei a praticar o Pilates, né, e eu gostava muito da minha fisioterapeuta, que por sinal o nome dela também era Carol, né? E nisso eu fui gostando muito da área, e quando chegou a minha vez de ir pro vestibular, eu falei, não, vamos pra fisioterapia com a intenção de já continuar me reabilitando ali, né? Já tratando o meu caso. Então, em 2009, eu fui para Guarapuava morar junto com a minha irmã, né? Ela já estava estudando lá, aí eu fiz vestibular ali na Unicentro, passei na Unicentro ali, fui morar junto com a minha irmã, né? E sempre gostei muito dessa área dos exercícios, do Pilates e tudo mais, né? Aí, quando a gente se formou, ela acabou voltando para São Paulo, né? E eu ainda fiquei trabalhando mais 2 anos e meio em Guarapuava e fiz a minha primeira pós-graduação na área da ortopedia, que era muito essa questão de trabalhar com coluna, tudo que era uma coisa que eu gostava muito, né? E o Pilates. Então, desde sempre, fiz cursos do Pilates, do Neopilates, trabalhava com isso lá em Guarapuava, né? Até que, durante a graduação, eu conheci meu marido, que daí a família dele é daqui de Laranjeiras, né? E ele também se formou, voltou para Laranjeiras, e eu acabei ficando, então, esses 2 anos e meio lá em Guarapuava, até que chegou uma hora que eu falei, a gente se via assim a cada 15 dias, né, porque ele já estava trabalhando aqui e eu lá, e eu lembro que eu brinquei, eu falei pra ele, eu tô cansada de estar sozinha aqui em Guarapuava, né, não sei se eu volto para São Paulo, o que eu faço? Aí ele falou, não, então vem para Laranjeiras, né, não vai voltar para São Paulo, vem para cá. E aí nisso, como eu já tinha a experiência de trabalhar lá em Guarapuava, vim em 2015, então, agosto de 2015, que abriu o espaço, né? Que aí trabalhando com o Pilates, com o Neopilates, o treinamento funcional, e a parte da fisioterapia ortopédica. Então, no início era a área da ortopedia que eu seguia, o espaço saúde e movimento, né? Aí nisso, fui, né, sempre me especializando, então eu falo que hoje é muito mais fácil a gente se especializar, né, Regiane? Que antigamente ali não tinha Instagram, né? Hoje você digita lá, tem vídeo, né? Quer um exercício de Pilates para coluna, aparece ali, né? Tem acesso muito fácil, né? Antigamente a gente tinha que fazer muitos cursos, não tinha curso aqui na região, né? Tinha que ir para Curitiba, então sempre tendo que investir, né, correr atrás para se atualizar, né? Hoje em dia a gente tem tudo na palma da mão, né? Eu falo assim, até para se comunicar, eu lembro, eu e minha irmã com os nossos pais, era na época do Skype, né? Então eu tinha que fazer chamada de vídeo pelo computador, não tinha smartphone, não tinha nada, né? E hoje, assim, a gente vê como tem essa facilidade e é muito bom, mas eu vejo que às vezes acaba até sendo ruim, porque muitos profissionais acabam que não se atualizam muito mais, porque
acham que, né, vão só correndo o vídeo ali, já vão se atualizando, né? Então, eu sempre gostei muito de estudar, de fazer cursos, e eu nunca gostei de me acomodar, assim, né? Eu brinco, a hora que tá tudo tranquilo ali, eu resolvo que eu vou fazer uma coisa diferente, eu quero estudar, aprender uma coisa diferente, né? Então, em 2017, por conta de muitas pacientes do Pilates que eu atendia e começavam com as queixas ali de ai, Carol, às vezes eu tô fazendo um exercício, né? Ou eu tô no funcional ali, vou pular corda e acabo tendo um escape de xixi, né? Ou vou fazer um exercício lá, pular na cama elástica, tinha que correr no banheiro para voltar para fazer determinado exercício. E elas começaram, nossa, mas não tem nenhum profissional que atende aqui em Laranjeiras, né? Eu tenho que ir para Cascavel, eu tenho que ir para Guarapuava uma vez por semana para poder fazer os tratamentos. E começou uma, começou duas, começou três. E eu falei, poxa, né? Como que não tem ninguém que atende essa especialidade, né? E já era uma área, assim, que eu gostava, assim, na graduação, mas a gente não tinha ido muito a fundo, assim, dentro da graduação. E eu falei, quer saber? Vou pesquisar onde tem a especialização, né? Então, na época, tinha a especialização em Londrina, né? Então, em 2017, eu comecei a especialização nessa parte de pélvica, pélvica e uroginecologia e obstétrica, né? E então, uma vez por mês, eu ia para Londrina para fazer essa especialidade de fisioterapia pélvica. Então, eu falo que eu caí meio de paraquedas de tantas pessoas pedirem pelo serviço. E desde que eu entrei na área, assim, eu me apaixonei, né? Na graduação, a gente teve muito supérfluo o conteúdo, né? Então, para mim, cada módulo era, assim, uma descoberta, eu falava, meu Deus, é incrível, né? Assim, a gente via muitos resultados, uma área que tem muita pesquisa, muita evidência científica, né? E foi, assim, um divisor para mim, né? E hoje eu acabo trabalhando somente na área da fisioterapia pélvica. Então, aos poucos eu fui migrando ali do Pilates, aí atendendo, porque eu gosto muito também da área do Pilates, né? Do Neopilates. Do Neopilates, principalmente para as crianças, então que a gente trouxe essa novidade na época para Laranjeiras, que era o Pilates ali pendurado nos tecidos, então muito lúdico, muitas crianças que a gente atendia. Eu gosto muito de criança, mas por conta da agenda eu tive que ir escolhendo e acabei ficando só com a pélvica. Então conta para nós o que é para vocês que estão nos assistindo, né? O que é a fisioterapia pélvica, né? E tudo isso que você falou que você atua. Porque para nós continuarmos dando seguimento, nós precisamos conhecer o que é a área que você está atuando hoje, né? Porque você atuou em várias áreas e que maravilha, né? Enquanto você falava que vocês vieram lá de São Paulo, né? E como é que é o nome da cidade? Itapetininga. Itapetininga. Para Guarapuava. Olha a valorização, né? Vocês estariam mais perto para estudar lá, né? Sim. Um grande polo que tem lá também, em São Paulo, a questão de estudos, né? Sim. E vocês vieram para o Paraná. Então, assim, é grande quando você tem a vontade, né? Quando você quer estudar, não há barreiras que aconteça, né? Você vai buscar, e vocês vieram de lá 500 e poucos quilômetros para Guarapuava para estudar e se tornar essa empresária que você é hoje, né? No teu espaço saúde, que você atua já. Então, isso para Laranjeiras do Sul é muito importante, todos esses profissionais que nós temos hoje atuando. Sim. Mas antes de você me contar o que é a fisioterapia, me conta dos teus pais, o que eles atuam, né? Que são empresários também e que eles deram todo esse suporte para vocês, essa inspiração, né? Sim. Né? A inspiração, com certeza, deve ter vindo dos teus pais, né? Com certeza. Então, conta para nós também qual área que eles atuam. Eles são no ramo de confecção, né? Mas eu brinco assim que eles inspiraram, mas como eles sabem que o empreender não é fácil, né? Assim, então eles sempre falaram, não, vai estudar, vai, né? Minha irmã, ela se formou em farmácia, fisioterapeuta, de repente vão fazer um concurso, né? Porque empreender não é bem fácil, né? E no fim eu falo,
acho que o sangue do empreendedor falou mais alto, né? E eu acabei indo para essa parte, né, de empreender também, né? Mas para mim, o apoio deles foi fundamental, assim, no início, o incentivo, né? E o apoio ter essa rede de apoio deles, mesmo longe, eles estão sempre ajudando. E até na questão do próprio conhecimento, porque a faculdade de fisioterapia, ela não dá pra gente esse conhecimento de administração, né, de burocracia, de contabilidade. Então, no início, era muito difícil. Eu falo, se fosse só chegar lá, atender, tá ótimo, né? É maravilhoso. Né? Mas a parte burocrática, então, tudo financeiro, caixa, era tudo muito novo. Então, sempre... né, ligava, olha, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Então, assim, sem o apoio deles, né, às vezes até quando a gente fala, meu Deus, eu tô cansada, é difícil. É mesmo, mas vamos lá, né, continua, é uma fase, vai dar certo. Então, ter esse incentivo para sempre continuar empreendendo. Então, com certeza, assim, sem o apoio deles, não conseguiria, né? Mas então eu acho que já vem um pouquinho no sangue dessa parte empreendedora. Então eles trabalham com confecções lá em seus pais, né? Mas confecções de roupas ou Sim, mais propriamente, hoje eles estão mais na parte de biquínis, né? Biquíni sob medida, parte plus size, porque é muito comum, às vezes, as mulheres vão buscar, né? Eu vou comprar um biquíni, aí é um tamanho G, mas às vezes eu sou G aqui e M embaixo, né? Ou às vezes é um P e G. Então, é difícil encontrar, né? Que é a marca deles mesmo. Isso, a marca deles mesmo, né? Helene Confecções, o nome da empresa, né? Tem no Instagram também, entrega para todo o Brasil, nós vamos fazer um marketing aqui, né? Já aproveita. E cresceu tanto. Antigamente era tudo, assim, nossa, era confecção de roupa, uniforme escolar, mas hoje o foco maior cresceu tanto essa questão da moda praia, né? Então, biquínis, maiôs, assim, eu falo que é do número 36 até o número 56, assim, tem, né? Daí a pessoa vai lá, experimenta, tira o molde, então fica sob medida para, né, assim, do formato de cada pessoa mesmo, né? Quantos colaboradores têm? Agora você me pegou, assim, dizer, mas acredito que uns 10 ali, pelo menos... tem, né? Então eles têm bastante experiência, né, com funcionários, com, né, assim, com a parte do empreender há anos, né? Então isso, para mim, assim, ajuda demais, né, nessa questão do empreender mesmo. Né? Então vamos lá, o que é fisioterapeuta pélvica? Então vamos lá, fisioterapia pélvica é uma área muito nova, né? Muita gente nem sabe que existe essa área da fisioterapia. Eu vejo muitas vezes os médicos acabam indicando e as pessoas chegam lá, mandaram eu vim aqui para fisioterapia pélvica, né? Mas não sabe nem o que é, o que eu vou fazer, né? O que funciona. Então, a fisioterapia pélvica é tudo que trabalha dentro da nossa pelve, né? Então, da pelve, que são os ossos aqui do quadril, né? Tudo que tem a ver com bexiga, com intestino, com útero, está dentro da fisioterapia pélvica, né? Tanto na questão da prevenção e do tratamento das disfunções também. Então, até quando eu fui para a área da fisioterapia pélvica, foi muito pensando nessa questão, principalmente miccional, né? Da parte da bexiga. Como eu te falei, que eram as pacientes que falavam ali que tem um escape de xixi, ele... tossindo, às vezes eu tusso, às vezes eu espirro, né? E acaba tendo um escape de xixi, né? E eu achava que era muito essa parte da miccional. Mas não, então tem a parte miccional, então que seria principalmente as incontinências, né? Então o escapar xixi, né? Aos esforços, então tossindo, espirrando, dando risada, ou pulando, né? Fazendo exercícios de impacto, né? Então tudo que a gente fala que aumenta a pressão no abdômen, né? Seja dar muita risada, seja vomitar, são coisas que empurram a musculatura do assoalho pélvico para baixo, né? Mas também tem a parte intestinal, então a parte de constipação intestinal. Hoje muitas pessoas acham que eu sou constipada mesmo, eu não consigo ir no banheiro todo dia, né? O meu intestino é muito lento, o intestino preso.
e normaliza, né? Então, e não é o normal, né? Assim, é muito comum, principalmente em mulheres, mas a gente não deve normalizar, né? Porque eu falo assim, aquela pessoa que, eu faço atividade física, eu tenho uma alimentação balanceada, eu tomo bastante água e mesmo assim eu não consigo ir no banheiro, né? Então, o que está acontecendo? É claro que tudo isso é importante, é muito importante, atividade física, alimentação, tudo mais, mas às vezes elas não são determinantes para o funcionamento do intestino, né? Muitas das vezes, na verdade, a maioria das vezes, a gente vai ver que tem algum comprometimento da musculatura. Então, uma dificuldade do relaxamento da musculatura, uma dificuldade na coordenação dessa musculatura. Então, na fisioterapia pélvica, a gente trabalha em cima dos músculos do assoalho pélvico, né? Então, que são eles que fazem essa sustentação dos nossos órgãos, né? É um trabalho de força, resistência, coordenação. Eu falo que é músculo, como qualquer outra parte do corpo. Assim como a gente deveria fazer uma atividade física, a gente deveria treinar esses músculos também, né? E além dessa parte intestinal, também, como eu falei, toda a parte do útero. Então, gestação, né? Quem quer principalmente se preparar para parto normal, né? Então, eu falo que a gestação por si só, ela já sobrecarrega a musculatura. Então, mesmo que a pessoa for para fazer uma cesárea, seria interessante ela fazer para prevenir de ter disfunções, né? Porque a gente fala que tem coisas que predispõem disfunções do assoalho pélvico. Então, falou, engravidou, você já entra numa filhinha ali que pode ter algum probleminha no assoalho pélvico no futuro, porque o sobrepeso em cima da musculatura. A questão do próprio sobrepeso, a obesidade, sobrecarrega mais a musculatura. A questão da idade. Então, acima dos 40 anos, a gente vai perdendo massa muscular no geral. Então, musculatura do assoalho pélvico, mesma coisa. Acaba perdendo força, acaba perdendo resistência. E daí abre brecha para vir essas disfunções, né? Os escapes de urina, a famosa ali bexiga caída, que a gente fala, né? Que as pessoas mais de idade acabam tendo, né? Que seriam os prolapsos, a gente chama dentro da fisioterapia. Mas não só isso. Então, a parte intestinal, a parte de gestação, preparação para o parto. Então, até além de prevenir essas disfunções, evitar dores. Então, gestante às vezes tem muita dor na coluna, dor no quadril, dor do ciático. Então, a gente já faz esses exercícios para a mulher não sentir essas dores, né? E a gente fala também que na fisioterapia a gente usa muito essa frase, né? É comum, mas não é normal. Então, é comum, às vezes, sentir alguma dor, mas a gente nunca pode normalizar, né? Não é normal. A questão, então, de prevenir para o parto normal lacerações, né? Para ser um parto mais rápido, menos doloroso, uma experiência mais positiva. Então, hoje, diferente de antigamente, que os partos às vezes, eram muito traumáticos, né? Hoje a gente consegue ter essa preparação para ser uma experiência mais positiva, né? O pós-parto também, então, como tem uma queda brusca hormonal, né? Questão da amamentação, tudo mais. Então, a gente também já trabalha para essa mulher ir voltando, né? Assim, a questão não só física, né? Assim, a gente fala estética, né? Do abdômen, né? Que também é importante para a autoestima, mas a repercussão que às vezes ficar uma diástase, né? Que a gente fala que esse afastamento da musculatura, porque a barriga cresceu demais na gestação. Então, pode gerar dor nas costas, pode gerar incontinência, pode gerar dor na relação, né? E essa questão da sexualidade também. Então, depois da pós, né? Como eu falei, eu achei que eu ia trabalhar muito com a parte miccional, a parte das incontinências. Mas essa parte de sexualidade é a queixa número 1, assim, do consultório, né? Principalmente a questão da dor. Então, hoje, as pesquisas mostram pra gente que a cada 3 mulheres, uma relata que sente dor durante a relação. E às vezes acha que é normal sentir essa dor, né? E na fisioterapia a gente trabalha também em cima dessa questão. Então, tudo que envolve musculatura do assoalho pélvico, útero, bexiga, intestino, é papel do fisioterapeuta pélvico.
Nossa, então temos uma profissional que especialmente para as mulheres, né? Sim. Então é uma área que dedicada às mulheres, né? Na Esse verdade, cuidado que- também tem para homens e também crianças, né? A pélvica, ela é bem abrangente, né? abrange também. Abrange também, então, tendo bexiga e intestino, né? Assim, Não importa, não vai. importa, né? Claro, Precisou. homens, né, não tem... Mulheres são muito mais suscetíveis a disfunções do assoalho pélvico pela própria anatomia, porque a mulher tem o útero em cima da bexiga, mas homens, principalmente homens que passaram por cirurgia de um câncer de próstata, que precisaram fazer essa retirada da próstata, acaba tendo como sequela a incontinência urinária. Então, o público masculino ele vem mais dessa parte... pós-tratamento oncológico, né? Uhum. Então, também abrange nesse Então, sentido, abrange toda né? a família, né? Isso. E crianças também que, às vezes, passou dos 5 anos e ainda tá fazendo xixi na cama. Ué, né? Não é para ficar acontecendo. Ou tem muita infecção urinária recorrente. Também não é para ficar acontecendo. Então, aí a gente já vai investigando o porquê que isso está acontecendo, né? Então, é bem abrangente mesmo. Então, aqui ficou bem esclarecido tudo o que você atende, né? Uhum. Nós sabemos que tem muitos mitos também, Carol, né? Uhum. Mais comum, ou quais são os mitos mais comuns sobre a saúde pélvica que você gostaria de desmistificar, né? A gente sabe que tem muitos, né? Então, assim, vamos desmistificar um pouco isso que se você já teve, já sabe de algumas situações assim, Sim. também é a oportunidade da gente falar o que é o real, né? Sim. Principalmente a parte, assim, de, por exemplo, que o Pilates trata incontinência urinária, né? Eu vejo muito isso, né? Às vezes as pessoas acham, não, eu vou fazer Pilates, que faz algumas contrações da musculatura, vai tratando incontinência, né? O Pilates ele é maravilhoso, né? Eu sou suspeita porque a gente trabalha, também tem o Pilates na clínica, eu pratico o Pilates, né? Mas eu falo assim, exercício, igual a gente vê às vezes na internet ali, que são exercícios de Pilates, você apertar a bolinha no meio da perna, né? Fazer a ponte, aquela elevação do bumbum ali do chão, né? Exercícios de respiração que contrai o abdômen ali, que vão tratar uma incontinência. Então, não trata. E é muito interessante essa parte. Às vezes a gente vê pessoas que chegam lá na clínica, vêm fazer fisioterapia pélvica. Eles acham que a gente vai fazer a fisioterapia ali no tatame, com exercícios na bola, né? Com exercícios de apertar arquinho no meio da perna. E não, né? Os exercícios, eles são específicos para a musculatura íntima mesmo. Então, tudo que trabalha músculo acessório, que a gente fala, né? O abdômen, né? A parte interna da coxa, o glúteo, né? O bumbum, eles são músculos acessórios. Se a gente está fazendo contração deles, eles são grupos musculares grandes. Então, acaba o quê? Que os pequenininhos, eles não trabalham, né? Que são os músculos do assoalho pélvico. Então, o nosso assoalho pélvico, ele é um conjunto de mais de 13 músculos pequenininhos, né? E sempre vão trabalhar em conjunto. Então, na físio, a gente trabalha especificamente em cima deles, né? E a gente tem recursos para isso, né? Não precisa, as pessoas acham, é um tratamento invasivo, né? Eu tenho vergonha de ir por conta disso. Então, hoje, para muitos casos, assim, a gente utiliza somente eletrodos superficiais, não precisa nada invasivo durante o tratamento, né? Tem aparelhos, como o biofeedback que a gente usa, que ele é bem legal. Então, a pessoa consegue ver na tela do computador como é que tá a força dessa musculatura, né? Através dos eletrodos, então aparece personagens, assim, na televisão ali, a pessoa escolhe um personagem, parece um videogame, eu falo, né? Parece um videogame com exercícios do assoalho pélvico. Então, a tecnologia vai chegando, assim, para todas as áreas, né? Então, não é nada que dói, não é nada, assim, desconfortável, é um ambiente muito tranquilo. Mas acho que esse mito é um dos principais, assim, né? Até hoje, eu estava atendendo uma paciente e ela falou que ela estava contando, né, num salão de beleza, que começou a fazer fisioterapia pélvica, e uma outra pessoa que estava no salão falou para ela assim que, eu tava precisando fazer, mas eu comecei a fazer exercício na academia, aquele exercício de elevação pélvica na academia, né, e achando que a elevação pélvica é o mesmo que fisioterapia pélvica, só porque tem o nome, sabe aquele que põe a barra e a pessoa levanta, né?
E a pessoa falou que começou a fazer aquele exercício, né, para fortalecer os músculos do assoalho pélvico. E não vai resolver, né, porque a gente precisa fortalecer os musculozinhos, não adianta fortalecer a pelve em si, né? A gente fazer o movimento ali, você vai estar trabalhando o glúteo, você vai estar trabalhando posterior da coxa, mas os musculozinhos, eu falo, quando os grandões estão trabalhando, os pequenininhos não trabalham. Então, é um treino isolado de assoalho pélvico mesmo. Então aqui fica o esclarecimento, né? A gente sempre escuta muito isso, né? Sim. Então a gente tem a oportunidade de a gente esclarecer. Quais os principais benefícios de abordagem interdisciplinar no tratamento do problema pélvico? Né? Quais os principais benefícios, né? Sim. Dentro da tua abordagem desse tratamento? Sim, então, eu falo da questão do tratamento, né? Que da pessoa não ter mais disfunções. A gente vê hoje a fisioterapia pélvica, ela é padrão ouro, né? No tratamento das disfunções da pelve, né? Então, que hoje, igual eu falei, existem muitos recursos, né, que a gente vê na internet, vê isso, vê aquilo, mas então a gente tem técnicas que funcionam realmente, que resolvem, né, por isso que eu gostei muito dessa área, eu gosto muito das áreas da fisioterapia que a gente vai lá, faz e resolve, né. Claro, depende muito do comprometimento do paciente, né. Eu falo que é 50% a minha parte e 50% a parte do paciente. Então, dentro da fisio, a gente tem sempre exercícios que a gente passa uma tarefinha de casa. Então, você vai, por exemplo, uma vez na semana, a gente treina os exercícios lá no consultório e eu sempre deixo você fazer uma tarefinha de casa. Coisa tranquila, assim, 5 minutinhos no dia ali para fazer. Mas precisa fazer. Então, tem essa questão dessa troca, né, do profissional não depende só, eu falo, uma vez na semana só e não fazer nada também não adianta, né, mas além de toda essa questão, a gente tem o benefício principal, que seria a prevenção, né, então hoje, infelizmente, a nossa cultura é muito voltada para o tratamento, né, então as pessoas esperam ter alguma disfunção para procurar tratamento. Eu espero ter uma incontinência para ir atrás da fisioterapia, ter uma dor para ir atrás da fisioterapia. E se a gente já fizesse já preventivo, então fosse, eu vou... Tem algumas pacientes, mas é uma minoria que vai... Olha, eu quero fazer porque eu sei que minha mãe tem bexiga caída e eu não quero ter. Então, eu já vou antes, já faço um tratamento, já aprendo os exercícios para continuar fazendo em casa. Então, eu falo assim que a fisioterapia... Ela não é para prender a pessoa. Você começou a fazer, agora você vai fazer eternamente a fisioterapia aqui. É para você ir, você aprender a fazer os exercícios e você continuar fazendo esses exercícios em casa para a vida. Eu falo que os exercícios do assoalho pélvico, eles são para a vida. Assim como a gente tem que fazer academia, sempre, a gente deveria sempre também estar treinando os exercícios para não ter nenhuma disfunção. Isso que eu iria perguntar, né? Quais as principais dicas que você nos dá de prevenção, né? Sim. O que nós, todos os nossos internautas que estão nos assistindo aí, qual dica que você dá para nós mulheres? O que dá para nós fazer como prevenção, né? Como você falou. Sim. Não esperar acontecer, mas como prevenção, o que você nos orienta? Sim. Assim, pensando em fisioterapia no geral, a orientação sempre seria praticar uma atividade física, né? Então, hoje a gente sabe que o exercício físico, ele é a única forma que a gente tem da pessoa prevenir de ter qualquer tipo de dor, seja coluna, seja qualquer coisa no futuro, né? Então, achar uma atividade física que goste, mas, né, ou às vezes eu não tenho tempo, eu não consigo, mas nem que seja uma caminhada, né, assim, mas se movimentar, então isso, você se movimentar já faz com que você previna muitas disfunções, inclusive disfunções do assoalho pélvico, né, e treinar essa musculatura. Então, às vezes, ir fazer uma avaliação, ver como é que tá essa musculatura antes de ter qualquer disfunção, às vezes faz 1, 2 sessões, já aprende os exercícios e já continua fazendo, mas tentar não deixar se instalar, né? Porque depois que se instala, a gente precisa, às vezes, de mais tempo de tratamento, né? Tem uma idade para isso ou Não tem idade. Como eu falei, às vezes, né, a gente acaba atendendo até crianças, mas pensando nessa questão de prevenção, né? Qualquer idade pode estar fazendo. Então, tem pacientes de 20 anos... Tem senhoras de 80 anos que fazem, então
a pessoa tendo uma boa consciência corporal ali, a gente consegue fazer os atendimentos, né? Quais foram os principais aprendizados que você teve ao longo da tua carreira sendo mãe? Nossa, isso é... Meu Deus, então, né? Isso assim... agora nós vamos, né? Nós precisamos falar sobre tomar a mãe agora, né? A mãe do Lorenzo, da Cecília e da Martina, né? Sim. Então, são ali as gêmeas e a Cecília e a Martina. Isso. Então, assim, que acompanha ela para as redes sociais, está lá ela... Uma mãezona com um filho aqui, outro ali. Legal, o dia que foram tomar vacina, e lá ela tava com aquelas crianças. Então, assim, é tão bom você ver hoje a rede social hoje, ela é boa, Sim. né? Sim. Depende de você saber usar. Sim. Né? Eu sempre então, gostei muito, assim, da ferramenta da rede social. Antes mesmo de ter um Instagram, na época que eu trabalhava lá em Guarapava, era só Facebook, então não tinha vídeo, mas eu sempre postava uma foto, né, de um exercício ali do Pilates, na época que eu trabalhava com Pilates, e colocava, né, e eu via que gerava essa conexão, né, eu falo assim, às vezes a gente influencia quem a gente nem espera, né, assim, às vezes a gente vê muita gente acompanhando, claro que às vezes a gente também tá cansado, né, eu vejo assim como, para mim não é uma obrigação, como tem muita gente que acha que tem obrigação, tem que estar postando, para mim é muito natural, eu gosto, né, de sempre que possível eu compartilho a rotina, né, tento compartilhar um pouco das crianças, e se de alguma forma eu puder inspirar alguém, né, melhor ainda. Mas dessa questão que você falou, né, da maternidade, da profissão, a maternidade, ela somou muito na minha parte profissional, né? Principalmente nessa parte da obstetrícia, que é a área, assim, que eu sou mais apaixonada dentro da fisioterapia pélvica, né? Eu amo a fisioterapia pélvica no geral, mas a obstetrícia, assim, é a minha área queridinha, né? Então, atender as gestantes, atender as mães no pós-parto, assim, é o que me deixa extremamente realizada, né? As experiências que eu tive, então, me ajudou tanto no meu processo, no meu preparo, no meu trabalho de parto, né? Eu falo que a vida vai me desafiando, às vezes, então... o do Lorenzo foi a experiência do parto normal, que era o parto que eu sonhava, do jeito que eu queria, né? As meninas ali, eu tive a experiência com a cesárea, porque eram gêmeas, né? E uma delas estava sentada, né? Então, a gemelar 1 estava sentada, que era a Cecília. E quando o bebê que está mais baixo está sentado, é contraindicado parto normal do gemelar, né? E então eu tive essa experiência, então eu falo que eu pude sentir o que é estar gestando uma criança, o que é estar gestando duas, né? O que é o puerpério com o filho, o que é com 2, então senti no meu corpo as transformações, agora senti com a cesárea, e isso vai me motivando a ir estudando cada vez mais e tendo essa troca, então é legal. Porque a gente sempre tem essa troca com as mães, né? Ai, como é que você tá? Sentiu isso? Sentiu aquilo, né? E ver o que cada um vai sentindo. Então, assim, pra mim, essa área da obstetrícia, assim, transformou meu olhar, mudou. Eu falo, depois do parto do meu piazinho, eu mudei a forma que eu dava minha aula de parto, que a gente dá uma aula de parto também para as gestantes no final com o acompanhante. Então, pode levar o marido junto para aprender exercícios que vão facilitar na hora do parto. Que vão ajudar a não ter dor, exercícios de respiração, né? E passar pela experiência, assim, transformou meu olhar, mudou minha visão em algumas coisas, então eu vou me aperfeiçoando também de acordo com a experiência que eu também vou vivendo, né? E com as meninas, assim, maravilhoso, né? Assim, foi um susto, eu falo, a descoberta da gestação delas, né? O pessoal falava, vocês planejaram? A gente planejou, né? Mas aí veio uma de brinde ali, né? Eu sou uma pessoa que a gente não tem, assim, nenhum histórico familiar próximo, né? Então foi um susto mesmo, assim, quando a gente viu que eram 2 crianças, né? Eu brinco, assim, que a gente ficou meio em estado de choque. Meu marido só não desmaiou porque tava sentado, né? Que meu piazinho tava tinha recém feito 2 anos, né? Quando a gente descobriu. E eu só dava risada, porque eu fico nervosa, eu começo a rir, né, de nervoso, e eu brinco que a gente só caiu a ficha
quando a gente sentou lá na recepção ali, a secretária foi entregar o exame e ela falou assim: agora, a partir da próxima, vocês avisam que é gêmeos, tá? Porque daí é cobrado em dobro o ultrassom. E a gente falou, meu Deus do céu, né? São gêmeos mesmo, né? Porque é tudo em dobro já desde a barriga, né? Assim, até porque gestação, o ultrassom de ultrassom da outra, né? E a gestação delas, assim, veio para me mostrar, para me tirar um pouco do controle das coisas, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de estar tudo muito planejado. Hoje eu vou fazer isso, aquilo, amanhã eu vou fazer isso, então como eu trabalho com agenda, a gente organiza toda essa agenda e já vai organizando lá para frente, né? E a gestação de gêmeos, ela não te deixa programar muita coisa, né? Porque eu demorei mais tempo para saber o que era, né? Porque um exame de sexagem, um exame de sangue, às vezes ele pode dar erro por ser 2 crianças. Então, quando eu tava com 5 meses, que eu fui saber que eram 2 meninas, né? A posição que elas estavam. Então, eu só fui poder saber o tipo de parto que eu ia ter também mais para frente, quando eu vi que as 2 se encaixaram e não ia mais mudar a posição, né? Aquela coisa da gente não saber exatamente quando vai nascer, então a gente tinha muito medo do risco de prematuridade, né? Delas virem muito antes do tempo, de precisarem de uma UTI, mas eu falo assim que foi uma gestação muito abençoada, assim, e eu sou uma pessoa católica, né? E eu acredito muito que foi realmente um presente para mim, assim, né? Foi uma bênção, um presente, né? Eu falo assim que no início do ano passado, na verdade, no finzinho do ano retrasado, eu comecei a sentir uma vontade ali, parece mesmo um chamado, assim, de ser catequista, né? Do nada veio isso, né? E eu comecei a sentir, e início do ano passado, em janeiro ali, eu fui conversar, como é que seria para ser catequista? O que eu precisaria fazer, né? Assim, tem que fazer uma formação específica, eu já posso começar ajudando, né? E foi tudo fluindo, foi tudo muito leve. Em fevereiro ali, eu já entrei para um grupo ali, né, de catequistas. E teve uma missa, né, que foi a missa ali que era de iniciação da catequese, né. E eu lembro que o padre, ele chamou todas as catequistas para dar uma bênção, né. E ele falou em determinado momento, assim, para cada um de nós fazer um pedido dentro do nosso coração, né. E nisso, eu já tinha conversado com meu marido, né, que meu pezinho fez 2 anos ali em janeiro, e a gente tinha combinado ali, quando ele fizesse 2 anos, a gente ia começar a tentar ter mais um, porque eu sempre quis ter mais que um filho, né, até pela conexão com a minha irmã. Então a gente é 2 anos e 4 meses a diferença, e a gente é muito próxima, mesmo ela lá agora a 615 quilômetros, a gente sempre foi muito próxima, né, e eu pensava, meu Deus, ter irmão, assim, é bom demais, né? Eu quero que ele tenha um irmão, né? E eu tinha vontade de ter mais filho. Então, quando foi em fevereiro, nessa hora, né, que o padre falou, eu pensei assim, meu Deus do céu, se for a hora, né? Se achar que é a hora, eu tô pronta pra ser mãe de novo, né? Assim, que seja da tua vontade, né? E no mês seguinte, eu descobri que estava grávida de gêmeos, né? Assim, sem ter nenhum histórico na família, sem ter feito nenhum tipo de tratamento, de uma forma totalmente natural, né? E eu acredito muito, assim, que foi uma bênção, assim, parece que, ao mesmo tempo que eu falei, vou me doar um pouco do meu tempo para a parte da catequese, né? E recebi esse presente de ter as 2 meninas ali, uma gestação extremamente saudável, não precisei de repouso em nenhum momento, né? Trabalhei até o final, entrei em um trabalho de parto espontâneo, né? Elas acabaram nascendo aqui em Laranjeiras, que nem era o nosso plano, a nossa ideia era ir para fora pelo risco de precisar de uma UTI NEO, né? Assim, por ser gemelar, e não deu tempo. Eu entrei em trabalho de parto, resolvi ir de madrugada no hospital só para confirmar se estava tudo certo. E eu já estava com dilatação total, não dava mais tempo de ir para fora, né? Nasceram aqui em Laranjeiras e não precisaram de nada, de oxigênio, de nada, assim, de 36 semanas, nasceram super bem, fortinhas, gordinhas, né? E assim, me sinto muito abençoada. E até esse ano, daí, claro, ali a partir de outubro eu precisei interromper a parte da catequese, mas é uma coisa que
a partir desse ano, em fevereiro, quando retomava, né? Todo mundo falou, mas você não vai voltar agora com a catequese, porque as meninas estão muito pequenas, né? E eu falei, não, mas se eu tenho um tempinho para tirar para ir trabalhar, eu vou tirar um tempinho para voltar, porque eu tenho certeza que desde que eu entrei, assim, né, que eu me aproximei mais de Deus, aumentou muito mais as bênçãos na minha vida, né? Então, acabei voltando e também sou catequista, né? Assim, mais uma função dentro da minha agenda, assim, mas é uma coisa que eu gosto muito, assim, de trabalhar, né? Então, faz toda a sua parte, né? Sim. Então, além de ser a mãe, né, a profissional, e também se doa na questão de ser voluntária, né? Porque Sim. ser catequista é ser voluntário também. Sim. E você recebeu uma graça, né? Então, acho que era de voltar, né? Sim, deu mais uma motivação, assim, para continuar, né? Então, é muito bom isso. Então, assim, a história que hoje que nós estamos assistindo, uma história real, como eu sempre falo, né? São história real que vem para motivar você, o teu despertar aí, se doando também para a comunidade, na tua família e também sendo profissional. Que tem os exemplos da Carol, que veio de São Paulo, né? Cidade tão longe daqui, 600 e poucos quilômetros, isso? Sim, isso. Né? Então, veio, está em Laranjeiras do Sul. Acreditou na nossa cidade, que é uma cidade linda, acolhedora, né? Sim. Eu sou nascida e criada aqui, então, assim, não abro mão de Laranjeiras, não, porque a gente conhece todo mundo, né? Você é uma cidade acolhedora mesmo. Eu sou apaixonada por Então, Laranjeiras. a gente, assim, temos tantos encantos na nossa cidade, né? Então, quando a gente produziu os primeiros podcasts ali, a gente já começou a sentir essa necessidade de estar sempre buscando as mulheres. Então, assim, eu tenho aquele olhar de trazer aquelas mulheres. Eu queria trazer todas, tá? Mas não posso trazer todas. Mas a gente traz essas mulheres para esse despertar, né? As mulheres empoderadas, mulheres que sejam a inspiração para que você saia do teu comodismo e se torne também uma empreendedora. Não é fácil empreendedora, né? A gente sabe que não é, mas é para nós, né? É para nós que não temos medo, né? Nós somos as contempladas sempre, né? Então, ela falou um pouco da história de ser mãe. Nós estamos vivendo o mês de maio, já estamos hoje, né? Já mais do dia 20 em diante. Então, assim, essa história real das mulheres, que você seja inspiração para quem está nos assistindo, mas eu quero também que você compartilhe com nós a questão de ser mãe, né? Mas compartilhar mais algo que você queira levar, que ele é exemplo para nossas mulheres. Algo que eu não citei, que você veja que também ele faz um despertar. Aqui é para despertar mesmo, né? Dá um chacoalhãozinho lá e assim, olha, mesmo você tendo 2 meninas pequenas, 3 filhos pequenos, e se doa para a comunidade para ser catequista. Isso não é, às vezes as pessoas têm tempo e não vão fazer, né? Então, e se doando também para a comunidade, isso é muito importante. E a gente sabe que sempre preciso, né, Carol? Eu não sei como que está agora, mas eu sempre escuto os padres, sempre no começo do ano, sempre tá pedindo, né? Sempre tá faltando. Tá faltando catequista, né? Faltando gente que se doa. Então, isso é muito importante. Então, acrescenta para nós o que, às vezes, eu não perguntei, o que você acha essencial para nós, antes da nossa mensagem final. Eu acho, assim, que sempre vem as pessoas, as mães, vêm conversar, né? Como é que você dá conta? Como é que faz com 3 crianças, né? Claro, eu tenho uma rede de apoio, né? Uma boa rede de apoio, né? No início ali, meus pais, eles chegaram a comprar uma casa aqui em Laranjeiras para me dar uma rede de apoio. Eles ficaram 3 meses aqui, morando, para me ajudar, né? Agora eles estão lá em São Paulo, então eles vêm, às vezes ficam uns 10 dias, voltam, né? Mas eu tenho essa rede de apoio familiar muito forte. Tem a questão dos meus sogros também, que sempre ajudam, né? Tenho Tata em casa também, então, claro, cada um, né, dentro da tua realidade ali, né? Mas o que muitas pessoas me falam, assim, é a questão de
ter muito medo, às vezes, de ter mais de um filho, o medo de não dar conta, né? Ou seja financeiramente, seja educando, né? Eu vejo, assim, que a maternidade, o primeiro filho, é mais difícil, assim, que a gente tenta fazer tudo perfeito, né? O segundo, e o terceiro, né, no meu caso, que vieram juntos, eu senti que foi tudo de uma forma mais leve, né? Então, sem tantas cobranças, né? O primeiro eu queria fazer tudo perfeito, a questão do parto, a questão da amamentação, a questão de, às vezes, eu me sobrecarregar, às vezes tendo uma rede de apoio, mas eu não, porque o filho é meu, então eu tenho que dar conta sozinha, né? Assim, fazer tudo sozinha e não querer né, sair porque eu tenho que ficar com a criança, por exemplo. Das meninas eu já tentei deixar tudo mais leve, então, sabendo que, gente, não vou dar conta sozinha de 3, então, quem tiver rede de apoio, gente, né, chama a rede de apoio, né, assim, eu falo, não tentar dar conta de tudo sozinha, seja com o próprio pai, seja uma avó, alguém que possa estar ajudando, né, mas tentar deixar de uma forma mais leve, porque às vezes a gente se cobra muito, né, de querer fazer tudo maravilhoso, tudo perfeito, e eu falo, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né, e na verdade não, a gente vai poder melhorar, mas é fazer o que a gente pode fazer da melhor forma possível naquele momento, né, então, como eu falei, eu sei que cada pessoa tem a sua realidade, tem gente que infelizmente não tenho quem contar, eu não tenho uma rede de apoio, né? Ou eu sei que eu tenho um privilégio no meu trabalho, ser um trabalho mais flexível, então eu consigo trabalhar com agenda, eu posso atender um paciente, eu volto para casa hoje, né? De tarde eu vou, atendo às vezes 2 pacientes, volto para casa um pouquinho, então eu não preciso me ausentar completamente. Tem pessoas que às vezes se culpam porque eu tenho que voltar a trabalhar, eu tenho que colocar numa creche, por exemplo, mas aceitar a nossa realidade que a gente tem, então não ficar se comparando, porque a maternidade tem muito essa questão da comparação, né, seja com a vida do outro, ou seja com a criança do outro, porque eu falo que no Instagram a gente coloca só as coisas boas, as pessoas colocam, né, então você vê, nossa, né, o filho dela ali com 6 meses está sentando, a minha ainda não tá, sem querer a gente acaba colocando essas comparações, né. Uma criança tá falando, a outra não tá. Por que um falou antes, por que o outro falou depois, né? E não e evitar, então, esse tipo de comparação, porque isso acaba desgastando a gente, né? Uhum. E cada criança, claro, dentro dos marcos de desenvolvimento, cada uma vai ter o seu tempo, né? Então, acho que a pior inimiga da maternidade é a comparação, né? Seja com a realidade da outra pessoa, então cada pessoa tem uma realidade, cada criança tem um desenvolvimento diferente e a gente fazer o que dá para fazer dentro das condições que a gente tem. Então, não adianta, né, eu falar faz isso, faz aquilo, às vezes a pessoa não tem uma rede de apoio legal, às vezes ela tem que estar trabalhando de manhã e de tarde e acaba se culpando, né? Então, tentar não se culpar, né? Porque no fim, pro bebê, por mais que essa mãe trabalhe o dia inteiro, a hora que a gente chega em casa, né, para eles esse momento é o mais especial de estar junto. Então a criança vai sentir todo esse carinho, vai sentir todo esse amor, né? Então evitar ficar se comparando, eu acho que seria mais esse conselho que eu daria, porque a comparação, né, ela acaba deixando a gente, né, assim, mais frustrado, às vezes mais ansioso, né? Então aqui fica a dica, né? Para você não sobrecarregar, sim, né? Não sentir a culpa e ter a rede de apoio, né? Ainda mais se precisa. Sim. Eu acho que toda vez que a mulher tiver o seu filho, se conseguir ter um suporte, uma rede de apoio, muitas vezes não vai sobrecarregar, não vai ter aqueles problemas de sempre depressão pós-parto também, que é um outro detalhe muito importante, né? Nós nem abordamos nada desses detalhes. Não deu tempo de nós abordar, mas assim, então não sobrecarregar. Nós, como estamos vivendo, né, o mês de maio, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mães, né, as nossas mães. Como que é o nome da tua mãe? Nilza. E da tua sogra? Bernadette. Né? Então aqui vai um abraço para dona Nilza, né? Um feliz Dia das Mães e ter uma filha dessa maravilhosa. Imagina o seu coração como que está. Saber que uma filha está a 600 quilômetros com 3 netos, eu sou vó,
Eu sei o que é, né? A gente quer ver todos os dias. Então, um abraço para a senhora, para dona Bernadette, né? Isso. Que é a sua sogra, que é como uma mãe para você aqui. Sim. Para te dar suporte também. Com então, certeza. a todas as mães, né? Que têm seus filhos, que têm filhos gêmeos também. Ou independente, só um. Mas é uma mãe, né? Sim. Então, assim, esse despertar que o podcast ele quer trazer para você é para isso. Pensando sempre no teu olhar, no teu cuidado, né? Não sobrecarregue, cuide da tua saúde. Sim. Faça teus micros momentos, né? Quem nos acompanha sempre sabe que eu falo aqui, falo nos meus vídeos que eu sempre faço, Sim. né? Nos micros momentos de felicidade, tome um chimarrão, né? O café, tenha pessoas próximas sempre para você estar conversando. Tire esse tempo. Cuide da saúde, Sim. faça suas caminhadas. Então, isso é muito importante. E a nossa região aqui, ela é muito boa. A questão de fazer caminhadas, Nossa. a questão de ter trilhas para caminhar. Então, a nossa região, ela tem toda essa oportunidade. Basta nós querermos, né? Uhum. Então, vamos para a nossa mensagem final desse podcast dessa semana. E eu quero também mandar um abraço para todas as pedagogas. No dia 20, né? Foi o dia do pedagogo. Então, aqui vai para as pedagogas que são as mães, que são as pedagogas que estão nas escolas. Neste momento, que o teu filho fica 4 horas numa escola, elas também se tornam uma mãe que está lá cuidando do teu filho neste momento. Aqui vai o abraço. Essa semana, nós tivemos o dia do pedagogo. Então, que é essencial para a nossa educação e trazermos para que os nossos filhos tenham suporte onde eles estão. Então, um abraço a todas as pedagogas. Vamos à mensagem? Então, como você falou, principalmente essa questão do autocuidado, né, Regiane? Então, às vezes, como eu falei, nasce uma mãe, nasce uma culpa, a gente acaba se deixando de lado, a gente acaba se esquecendo, né? Mas pensar sempre que pro filho estar bem, a gente tem que estar bem, né? Então, a gente tem que estar bem, tem que estar com saúde. Às vezes, no início, parece aquela loucura, eu não consigo me alimentar, eu não consigo tomar água, eu não consigo fazer nada, eu não consigo tomar banho, né? Mas tentar, sempre que possível, pedir ajuda, porque às vezes a gente fica tão grudado ali com a cria que a gente não quer pedir ajuda para ninguém, né? Seja para algum familiar, seja para algum colega, né? Conversar, ter grupo de amigos de mães, né? Eu tenho grupos no WhatsApp com mães ali que a gente conversa, desabafa o que está acontecendo, uma se identifica. Então, procurar não ficar guardando tudo pra gente, né? E ter esses momentos, igual você falou, sair, dar uma caminhada, ter esse momento do autocuidado, levantar, tirar o pijama, né? Assim, é difícil. Educar uma criança é difícil, né? Mas, né, saber que a gente tem forças para isso, a mãe, ela tem forças para isso, né? Eu gosto muito daquela frase, né? É justo o que muito custa e o que muito vale. Então, a maternidade, né, é o nosso bem mais precioso ali. Então, ninguém disse que ia ser fácil, né? Mas a gente pode tentar com rede de apoio, né? Eu sou uma pessoa que eu adoro conversar com outras mães, então não tem com quem conversar, me chama lá, vamos conversar, vamos compartilhar, eu sempre falo para os meus pacientes, seja para pedir uma dica, seja para desabafar, mas ter alguém que a gente possa compartilhar faz toda a diferença, né? Então, para você que está nos assistindo, outro detalhe, Carol, aonde que você atende a clínica de vocês? Uhum. Deixa o endereço para quem quiser conversar, ir lá conhecer o trabalho. Sim. E esclarecer algo que a gente citou aqui e você não conseguiu. Deixa o teu endereço lá para o pessoal passarem, Carol. Certo. Então, é o Espaço Saúde de Movimento, né? Fica na Marechal, na frente ali do Posto Lalaco, da Hamburgueria Estação 42, né? É um espaço de fisioterapia geral, então eu falei muito da minha área da pélvica, mas tem outras profissionais também que trabalham junto comigo, outras colegas que trabalham com a parte de ortopedia, com a parte de respiratória, né? Então, a gente vê agora, chegando essa época do ano que as crianças começam a tossir, né? Fisioterapia respiratória é muito importante. Tem parte de neurologia, a parte da atividade física, o pilates, o neopilates, treinamento funcional. Então, a fisioterapia em geral e a parte das modalidades de exercício. Então, quem quiser, passa lá no Espaço de Movimento. A gente vai receber vocês com todo prazer.
Então você já sabe onde o lugar para você estar indo lá. Então eu quero agradecer a todos, quero agradecer especialmente a você de ter aceito o convite e de participar do nosso programa do podcast. Aqui no nosso podcast é isso, é para trazer esse despertar, trazer a felicidade em si, né? Que você muitas vezes pensa, eu não sou feliz, como que eu faço para me ser feliz? Eu estou aqui no meu mundo sofrendo. Todo mundo tem o seu momento, o seu sofrimento, não é? Você não sofre sozinho. Todos nós passamos, mas o podcast é para isso. Você não está sozinho. Despertar em você essa mulher que é você mesmo, o teu eu, né? Despertar o teu eu, o teu cuidado, e para que você saiba que você tem aqui em Laranjeiras do Sul pessoas também com experiência, que você pode conversar com elas, né? Todas essas que passaram no nosso podcast aqui também se colocaram à disposição. Então eu quero que vocês aí que estão nos assistindo, precisou de algo, busque, não fique calado, né? Tem as redes sociais, você pode chamar, todo mundo tem Instagram, chama lá, manda um direct. Então muitos têm o contato também, então você não está só. Essa cidade é acolhedora, a nossa região aqui é linda, maravilhosa. Temos pontos turísticos para nós sair, para você sair com a tua família, para você apreciar a natureza, né? Descarregar as energias e carregar com a energia de cada um que você precisa. Muito obrigada a todos vocês, espero vocês na próxima semana com um novo episódio, que vocês sempre vão estar recebendo esses episódios com muita alegria. E se inscreve no nosso canal e compartilha. Sabe aquele momento que você está lá conversando com a tua amiga? Passa para ela, olha lá, vamos assistir o podcast, que lá tem vários episódios, um mais lindo do que o outro, emocionante, porque nós falamos da vida. E tenho certeza que todos os que vieram aqui abrem o seu coração para que chegue até você que está nos assistindo aí, compartilhar com todos da tua família. Muito obrigada, até o próximo programa, se Deus quiser. Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você.